Bom dia a todos meus amigos, tudo bem? Que a santa paz do Senhor possa estar convosco. Eu vim trazer mais uma palavra de Deus para vocês, para o seu coração, que você possa meditar nessa palavra e que Deus possa falar no seu coração. Tá? Primeiramente, vim ressaltar aqui algo para vocês. Se você pôde orar, está orando, está jejuando, como eu te disse, pelo menos uma vez na semana, pôde ungir a sua casa, o seu lar, a sua vida. Faça isso uma vez pelo menos por semana, tá? Não precisa ser todos os dias, mas uma vez por semana, pedindo a Deus para que venha guardar a sua vida, brindar sua casa, seu lar, sua mente, tá? Porque muitas vezes nossa mente é bombardeada. E que Deus possa estar com você, por onde quer que anda, onde quer que esteja. Eu vim trazer aqui uma palavra de Deus para vocês, aonde se encontra ali em Mateus capítulo 26, tá? Versículo 36. Mateus capítulo 26, versículo 36, onde está escrito: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando-se consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se em angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou dormindo. Disse a Pedro: Então, não, nem oraste, pelo menos por uma hora? Vigiai comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tomando e retirando-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível, se for possível, passa de mim esse cálice. Sim, todavia, seja feita conforme a tua vontade. Voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos. Eles disse: Ainda dormes? Repousais? Eis que chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que o traidor se aproxima. Vamos lá? No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Esse louvor é lindo, né? Eu gosto desse louvor. Faz um tempo que eu não escuto esse louvor. Se que não conhece, depois procura. Muito lindo ele, tá bom? A Bíblia vai nos ensinar que Jesus vai ter a última ceia. Ceia essa que era praticada num dia de Páscoa. Todas as vezes que tinha Páscoa, ele celebrava essa ceia. E no momento da ceia, tem seus discípulos ali que é representado a igreja de Cristo. Eles são os primeiros, como representação da igreja de Cristo. Jesus sabe que vai ser traído. Jesus sabe que Pedro vai negar ele. Jesus sabe que muitas das pessoas que estão ali na mesa, daqui a pouco vão virar as costas para ele. E o que Jesus faz naquele momento é pegar o pão e repartir entre eles. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer?
Ele sabe que tem pessoas que vai machucar. Ele sabe que tem pessoas que vai abandonar ele. Mas mesmo assim ele não nega pão para ninguém. Eu quero te perguntar uma coisa. O que tem dentro do seu coração? Você tem pão ou você tem traição? Você tem pão ou a raiva já tomou conta de você? Pão representa Jesus. Pão representa a palavra de Deus. E o que tem dentro do seu coração? Jesus não mudou o seu comportamento mesmo sabendo quem estava na mesa. Jesus não mudou o seu comportamento mesmo sabendo que as pessoas iriam trair ele. E o que tem dentro aí? O que nós carregamos dentro? Porque o evangelho é isso. É dar pão a quem não merece. É abraçar quem não quer nos abraçar. É amar quem não quer nos amar. É orar por quem nos persegue. Isso é evangelho. É fazer pelas pessoas aquilo que nós sabemos que ela não iria fazer por nós. Sem pensar ou imaginar que nós viemos ter uma recompensa em prol disso. E Jesus está lá, dando um pão a quem não merece. E no momento que ele está dando um pão para aquelas pessoas, ele tem que fazer uma série de cerimônias. Era um costume judaico se pegar 4 tipos de cálice com vinho e tomar como forma de memorização. Um dos cálices que ele vai levantar é conhecido como o cálice da santidade. É o momento que se lembra ou se comemora quando Deus separa o povo Israel do povo pagão. Essa separação é como se lembra que Deus santificou Israel, o povo de Israel. O segundo cálice que ele vai levantar é conhecido como cálice do juízo. É a relembração das pragas que foi lançada no Egito. Deus foi com juízo naquele local. O terceiro cálice que ele vai levantar é conhecido como o cálice da redenção. É a lembrança para os judeus que Deus fez aquele povo passar pelo Mar Vermelho, livrando eles, libertando eles do castigo. E é exatamente esse cálice que Jesus vai levantar e vai falar com seus discípulos. Este é o cálice da nova aliança. Tomai e beber em memória de mim. É esse cálice que nós fomos fazer, na qual nós chamamos a ceia do Senhor na igreja, e levantamos como uma reforma, como uma demonstração que Jesus um dia padeceu na cruz. E que nós devíamos sempre lembrar dele. E aí depois, após ele dar esse cálice para cada um deles, o Judas se levanta para poder ir trair ele. Ele vai levantar outro cálice, a qual é conhecido como o cálice da consumação. Quando ele pega esse cálice conhecido como cálice da consumação, ele deixa o cálice, se levanta da mesa, deixa os discípulos ali em parte, e vai chamar apenas 3 discípulos: Pedro, Tiago, João. E ele vai para um lugar chamado Getsemane. Sabe o que significa Getsemane? Prensa de azeite. É o momento que a azeitona é prensada, esmagada, moída, estruturada, para que venha extrair dentro dela aquilo que está dentro, o azeite. Só que para sair o azeite, é necessário a azeitona morrer.
Para sair e extrair o azeite, é necessário matar a azeitona. Outra coisa que eu quero perguntar a você, tem azeite aí? Porque para se ter azeite, ou melhor, só vai ser salvo quem tiver azeite. E Deus até manda fogo para a igreja. Só que para manter o azeite aceso, ou melhor, para manter o fogo aceso, é necessário ter azeite. Uma das coisas que eu quero perguntar a você, se tem azeite aí, você tem guardado o azeite de Deus? É por esse motivo que eu tinha falado para vocês que viesse orar durante esses dias. Para que o azeite de Deus venha ser mantido dentro de você. Para que o fogo que há de Deus venha arder no seu coração e em sua vida. Jesus vai ser traído, mas ele está orando. Jesus sabe que vai ser morto numa cruz, mas ele está orando. Jesus sabe que as pessoas vão chicotear ele, vão desprezar ele, vão cuspir na tua cara, mas ele está orando. Sabe que vão pegar suas vestes, vão repartir entre as pessoas, vão lançar sorte sobre a sua túnica, vão zombar dele, mas ele está orando. Jesus sabe que muitas pessoas ali vão querer, vai ter pessoa que vai lançar uma lança sobre ele, vão ofender ele, vão colocar sobre a sua cabeça uma coroa como espinho, vão colocar os pregos sobre as suas mãos, sobre os seus pés, mas ele está orando. E a oração dele é o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice. Aí depois ele fala, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele olha para os seus discípulos estão dormindo, e no momento ele se encontra numa agonia, numa dor, e se encontra sozinho. Enquanto ele estava orando, a agonia era tão grande, mas tão grande, tão grande, tão prensada na cabeça dele, que é como se ele estivesse vendo tudo o que estava para acontecer. Ele começa a sangrar de tanta agonia e tanta dor. Você tem noção que é isso? Nem toda oração Deus responde. Nem toda agonia Deus nos corresponde. Tem momentos que Deus faz nos passar por uma prensa. Tem momentos que Deus faz nos passar pelo Getsemane ou Getsemane, para prensar nós, extrair de nós a nossa melhor versão, a nossa melhor pessoa. Se Deus correspondesse à oração de Jesus, iria tirar ele do propósito a qual Deus queria para ele. E esse propósito é o que fez salvar muitas vidas. É o que fez salvar a mim. E é o que fez salvar você que está vendo esse vídeo. Eles preferem Barrabás do que Jesus. Eles preferem um ladrão do que Jesus. Sabe o que significa Barrabás? Filho do Pai. É necessário Jesus ter que morrer para que eu e você venhamos se tornar filho do Pai. Para que nós venhamos ter essa patente. E com isso Deus trabalhar na nossa vida e nos alcançar. As pessoas estão prestes a matar ele, a crucificar ele. Mas mesmo assim ele está falando, não seja feita a sua vontade, Pai. Você tem coragem de fazer isso? Reflete comigo. Tenta imaginar Deus querer abençoar a quem tanto te feriu. Tenta imaginar Deus querer salvar alguém
te magoou, a quem te apedrejou. Tenta imaginar o que é Deus ter que compaixão ou usar aquela pessoa que um dia te apunhalou pelas costas, te traiu. Tem noção do que é isso? Deixa eu te falar uma coisa, nem Jesus foi livrado de ser traído. Nem Jesus foi livrado de tomar o último cálice. Nem Jesus foi livrado de ter que participar ou passar pelo Getsemane. E você está querendo dar um de queridinho de Jesus, queridinho de Deus. Oh, que fofinho. Deus vai me livrar dessa dor, Deus vai me livrar desse momento, eu vou orar, vou fazer isso, e Ele vai me livrar. E se Ele não quiser? Se Ele não quiser te tirar dessa situação, se Ele não quiser te tirar dessa dor, se de repente a pessoa que você tanto está orando aí, falando para Deus curar, para libertar, de repente Deus acolher ele, recolher ele, levar embora para si, tomar para si. Posso falar na linguagem que você conhece? Se de repente essa pessoa morrer. Tendo uma coisa, Deus não é homicida, porque Ele é o autor da vida. Ele que dá, Ele que tira e não dá esclarecimento a ninguém. Se Ele quiser recolher a pessoa que você tanto ama, o que você vai fazer? Você vai questionar ou vai adorar a Deus? Qual vai ser os seus próximos passos? Você vai ter um comportamento de Cristo? Ou você vai passar a querer negar Ele? Vai passar a querer renunciar, abandoná-lo? Minha pergunta é, o que você vai fazer? Tem esse louvor aqui, que Deus tinha colocado no momento que eu estava pensando nessa ministração. Pensa comigo, escuta comigo. Me perguntando o que pode ser fazer, mudar todos os planos, fazer o teu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teus sentimentos. Planear tua reação. A pergunta é: e se ele não quiser fazer o vento cessar? E se ele não quiser o mar acalmar? E se no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador? E se ele não quiser salvar Faraó, te levar para um deserto e te deixa só, e no meio dessa intensidade um exército inimigo vier te afrontar. O que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora?
Se ele nada fizer, me mostra sua fé, questiona ou agora. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser acalmar, e no meio dessa tempestade o apenas te está a voz de um adorador. E se ele não quiser cantar a Faraó, te levar para um deserto e te deixar só no meio dessa diversidade, um exército inimigo que é te afrontar. Questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostra sua fé, questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostra sua fé, questiona ou adora. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Um som que é isso? Ou Deus faz. Nem sempre Deus vai corresponder nas suas orações. Porque tem orações que fogem do propósito que Deus quer para a nossa vida. Tem orações que vai nos distanciar. Muitas vezes Deus quer nos fazer amadurecer. E a nossa oração é sair dessa situação. É sair desse leve e momentânea dor. E às vezes Deus vai nos lançar para nos colocar no nosso Getsemane. Prensa de azeite. Termino essa ministração aqui com vocês. Conforme eu te falei, continua orando, continua jejuando, buscando a face de Deus, se possível fosse, ora uma vez na madrugada. Tá? Essa ministração Deus tinha tocado no meu coração. E eu comecei a recalcular sobre a forma que nós buscamos a Deus. Às vezes nós buscamos a Deus, estamos acostumados a achar que eu estou orando, estou fazendo tudo certo, então Deus tem que responder. E tem que ser do meu jeito, nem sempre é. Amém? Nem sempre é. Mas Deus sempre nos responde. Fica a todos com a paz do Senhor Jesus. E próxima semana, se você achou forte o que eu falei, você não imagina o que vai vir. Vai ser muito mais forte ainda. Amém? Fica com todos com Deus. E que um abraço a vocês, tá bom?